Vamos ao 12º vídeo da nossa aula 2. Nós paramos o 11º vídeo justamente quando íamos falar sobre este exemplo. Seja n maior do que 1, um número inteiro. O conjunto UN de C, formado pelos elementos números complexos, tais que α elevado a n é igual a 1, é subgrupo cíclico do grupo dos números complexos sem o zero e com a sua multiplicação. É chamado o conjunto das raízes enésimas da unidade. Bem, vamos verificar se de fato é subgrupo. Bem, de fato, o n de C é diferente do vazio, pois o 1 é sempre uma raiz enésima, não importa qual seja o n, 1 elevado a n vai ser sempre 1. Então o 1 está sempre presente nesse conjunto. Bem, se α e beta são raízes enésimas da unidade dos números complexos, então α elevado a n é 1 e beta elevado a n também é 1. Logo, α vezes beta menos 1 elevado a n vai ser exatamente α elevado a n vezes beta elevado a n é menos 1. Só que α elevado a n é 1, beta elevado a n também é 1, e 1 a menos 1 é 1 também nos números complexos. Portanto, esse produto dá 1. E assim, você conclui que α vezes beta elevado a menos 1 é um elemento desse conjunto, o n de C. Bem, portanto, sendo ele um elemento, a gente conseguiu provar que o n de C é um subgrupo do conjunto dos números complexos sem o zero, com a sua multiplicação. Bem, precisamos então procurar agora falar de um gerador. Ora, o conjunto das enésimas raízes da unidade é dado dessa forma. A gente aprende isso daqui geralmente no terceiro ano do ensino médio. Caso alguém não tenha visto isso, eu aconselho a dar uma olhada em um livro de terceiro ano do ensino médio para poder olhar a forma trigonométrica de um número complexo, tá certo? Bem, esses números então são as raízes enésimas da unidade. Então a ideia é procurar dentre eles qual é o número cujas potências representarão todos eles para k variando do 0 até o n-1. Esse número é exatamente este aqui, é o tal de n, que é o cosseno de 2π sobre n mais i seno de 2π sobre n, onde n é um número natural qualquer, né? No caso, justamente aqueles números que vão ser as raízes, né? Os índices das raízes, então tem que ser pelo menos 2. Ok? Bem, esses números então geram o conjunto das enésimas raízes da unidade dos números complexos. Por quê? Porque quando você eleva esses números a k, ou seja, quando você pega as potências, pela fórmula de Moivre, a fórmula das potências de Moivre, então tal n elevado a k se escreve assim, que são justamente os elementos do conjunto que a gente está procurando. Então, enquanto você vai variando os k's, você vai obtendo esses números aqui, com k variando de 0 até n-1. Claro, quando você pega o k igual a n, então você volta para o primeiro. Equivale a você pegar k igual a 0. Bem, esse então é o número que é o gerador do conjunto das raízes do grupo multiplicativo das enésimas raízes da unidade. E é chamado então, cada elemento desse é chamado de raiz primitiva enésima da unidade. Outro exemplo, o elemento 1 barra gera o Z5, que é esse conjunto, com a adição. Pois, assim como a gente definiu antes, o que é gerar? É você pegar os múltiplos. Então 0 vezes 1 barra a gente define como sendo 0 barra. 1 vezes 1 barra a gente define como sendo 1 barra. E 2 vezes 1 barra é justamente 1 barra mais 1 barra, que dá 2 barras. 3 vezes 1 barra é 1 barra mais 1 barra mais 1 barra, que dá 3 barras. E 4 vezes 1 barra vai ser a soma de 4 parcelas iguais a 1 barra, que vai dar 4 barras. E quando a gente pega 5 vezes 1 barra, a gente volta a ter 0 vezes 1 barra, que é igual a 0 barra. Ok? Bem, proposição. Todo subgrupo de um grupo cíclico é também cíclico. Vamos a uma demonstração. Seja H um subgrupo do grupo cíclico
G gerado por A. Então todo elemento de H é do tipo A elevado a M para algum inteiro M, pois também é um elemento de G, pois ser subgrupo significa particularmente que é subconjunto. Suponha então que H tenha apenas o elemento E. Então esse elemento E pode ser visto como A elevado a zero, e esse elemento E é o elemento neutro de G. Então H que tenha só o elemento neutro também é cíclico, porque o elemento E pode ser visto como potência do próprio elemento E, não importando qual expoente que você tomar. E operado com E n vezes, né? Vai sempre dar o próprio elemento E, não muda absolutamente nunca. Então a gente pode ver H como gerado pelo próprio elemento E, logo ele é subgrupo cíclico de G. Agora, caso contrário, ou seja, se o H não só tem o elemento E, então a gente sabe que existe um A elevado a M que vai ser diferente de E, onde esse M não seja zero. Ora, mas se não é zero, não garante que seja positivo ou negativo. Mas, de qualquer forma, a gente pode pegar o A elevado a M ou o inverso dele. Bem, o A elevado a M a menos 1 é o A elevado a menos M. Então, se o M for positivo, ótimo. Mas se o M for negativo, o menos M será positivo. Então, ou o M é positivo, ou o menos M é positivo. Então, de qualquer forma, caso H não seja apenas com o elemento E, a gente vai ter que H tem uma potência, A elevado a M, onde M é positivo. Então, a gente pode considerar o menor desses elementos. Seja H o menor expoente estritamente positivo, tal que A elevado a H esteja dentro de H. Mostraremos que esse menor elemento, A elevado a H, gera o subgrupo H, ou seja, que H é igual ao gerado por A elevado a H e, consequentemente, é cíclico. Considere A elevado a N pertencendo a H. Pelo algoritmo de Euclides, que a gente estuda lá em Teoria dos Números, existem dois inteiros Q e R, tais que esses inteiros se relacionam com os inteiros N e H dessa forma aqui. Ou seja, você tem o dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, onde R é um número inteiro maior ou igual do que zero e menor do que H. Portanto, a gente pega o A e eleva a essas respectivas potências que são iguais. E aí a gente tem que A elevado a N vai ser igual a A elevado a H vezes Q mais R. Usando as propriedades que nós demonstramos recentemente, isso daqui é A elevado a uma soma, pode ser visto como produto de potências de base A. Então você tem A elevado a H vezes Q, que a gente usa o fato de ser potência de potência, e é o produto entre os expoentes, vezes o A elevado a R. Bem, aí a gente faz o seguinte, a gente quer isolar o A elevado a R. A gente vai e multiplica pelo inverso de A elevado a H elevado a Q. Ou seja, coloca um sinal de menos aqui no Q e coloca ele do lado de cá, desaparecendo ele daqui, ficando apenas o A elevado a R, e do lado de cá fica o inverso de A elevado a H elevado a Q vezes A elevado a N. É o que está escrito aqui. A elevado a R ficou isolado, e do outro lado apareceu o inverso de A elevado a H elevado a Q vezes A elevado a N. Como A elevado a H elevado a menos Q é um elemento de H, porque é uma potência de A elevado a H que está em H, e A elevado a N também pertence a H, porque nós tomamos A elevado a N dessa forma, então isto aqui é uma operação entre dois elementos de H, portanto continua em H, ou seja, A elevado a R pertence a H. Mas nós tomamos H como o menor inteiro positivo, tal que uma potência A elevado a H estivesse em H. Mas R é menor do que H, porém ele é maior ou igual que zero. Então não cabe a R ser maior que zero. R vai ter que ser igual a zero. Bem, logo R é igual a zero. E assim A elevado a N, que a gente escrevia A elevado a N como sendo A elevado a HQ mais R, mas o R vai ser zero,
Então o A elevado a N na verdade é A elevado a H vezes Q. Ou seja, o A elevado a N é igual a A elevado a H elevado a Q. O que foi que a gente acabou de mostrar? Isso mostra que qualquer elemento em H, porque nós tomamos A elevado a N qualquer, é uma potência de A elevado a H. A gente acabou de mostrar que qualquer elemento de H que se escreve assim, ele é uma potência de A elevado a H. Ou seja, a gente acabou de mostrar que todo elemento de H pertence ao gerado por A elevado a H. A gente acabou de mostrar esta inclusão. Porém, como A elevado a H pertence a H, toda potência de A elevado a H também pertence a H. Ou seja, o gerado por A elevado a H está contido em H. Então, esta inclusão junto com esta inclusão nos garante que H é igual a o gerado por A elevado a H. Ou seja, H é um subgrupo cíclico de G, por ser gerado por um único elemento. Exemplo. Devido à proposição, podemos concluir que os subgrupos de Z+, são, bem, o zero, que seria justamente você ficar multiplicando 0 vezes 0, os múltiplos do próprio zero, que é só o zero mesmo. Multiplicar 0 vezes 0, 1 vezes 0, etc. vai dar sempre 0. Agora, o gerado por 1 ou o gerado por menos 1 vai dar o conjunto dos números inteiros todos, Porque 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, etc. E menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes, menos 2 vezes 1 dá menos 2 e assim por diante. Ou seja, quando você olha todos os múltiplos por um número inteiro, os múltiplos de 1 vai dar todos os números inteiros. Da mesma forma acontece com menos 1. Se eu multiplico menos 1 por menos 1 dá 1, se eu multiplico por menos 2 dá 2, se eu multiplico por menos 3 dá 3, e assim por diante. E se eu multiplico por 1 dá menos 1, por 2 dá menos 2, por 3 dá menos 3, e se multiplico por 0 dá 0. Então, o gerado pelo 1, gerado pelo menos 1 é todo o conjunto dos números inteiros. Quem são gerados por 2? São os múltiplos de 2, ou seja, são os pares. Quem são os gerados por 3? São os múltiplos de 3. E assim por diante. Então a gente conclui que os subgrupos de Z+, são os múltiplos de seus elementos. Então, dado um elemento inteiro qualquer, se você olha todos os múltiplos dele, positivos, negativos e o zero, então você tem um subgrupo de Z+. Classificação dos grupos cíclicos. Proposição. Se G é igual ao gerado por A, é um grupo cíclico, e A elevado a R é diferente de A elevado a S, qualquer que sejam R e S, então f de Z em G, dada por f de R igual a elevado a R, é um isomorfismo de grupos. Vamos a uma demonstração. Temos que f de R mais S é igual a elevado a R mais S. Ora, mas isso é igual a vezes R, A elevado a R vezes A elevado a S. Mas A elevado a R é f de R, e A elevado a S é f de S. Logo, a gente acabou de demonstrar que f é um homomorfismo. Agora, como se nós pegarmos f de R igual a f de S, a gente vai ter que A elevado a R vai ser igual a elevado a S, e isso implica que R tem que ser igual a S, então temos que f é injetora. Agora, dado A elevado a R pertencendo a G, naturalmente existe o R pertencendo a Z, tal que o f de R é igual ao A elevado a R. Logo, f é sobrejetora. Portanto, f é um isomorfismo de grupos. Ora, vale observar que essa proposição acabou de nos dizer que a gente sempre tem uma cópia do Z em qualquer grupo, desde que aconteça que A elevado a R seja sempre diferente de A elevado a S, qualquer que seja o R diferente de S. Mas isso acontece sempre que você tem um grupo cíclico infinito. Então, a partir dessa proposição, concluímos que todo grupo cíclico infinito é isomorfo a Z. Bem, no próximo vídeo a gente fala então desta outra proposição.